Vamos dar prosseguimento. Nós temos uma apresentação aqui do nosso departamento jurídico, que é comandado pelo Gilberto Machado, presente, né? Gilberto, nosso grande companheiro de vários anos aqui. E o Dr. Paulo Rosenthal vai fazer a apresentação sobre os assuntos jurídicos. Por gentileza. Bom, bem-vindo a todos. Acho que a nossa apresentação é uma das últimas. A gente tem bastante informação para passar para vocês. Eu sou Paulo Rosenthal, eu estou à frente do departamento jurídico há quase 20 anos, um pouco mais de 20 anos, na verdade. Vários vice-presidentes participaram conosco ao longo dessa trajetória. Nós tivemos o Arnaldo Basile, que hoje é o presidente executivo da Abrava, como vice-presidente jurídico por bastante tempo, acompanhando as nossas tarefas. E hoje nós temos o nosso amigo Gilberto à frente do departamento, né? Tá, sim, perfeito. Aqui um pouquinho do Gilberto, né, que na verdade que é uma pessoa que vem do setor, uma pessoa reconhecida do setor, que já há bastante tempo faz parte ativamente aqui das atividades da Abrava, né? Um pouquinho do meu currículo. Eu entrei aqui, como eu falei, já no final da década de 90, e passamos por várias fases da associação, e somos, de alguma forma, um arquivo histórico para consultas de assuntos jurídicos concernentes ao setor da HVACR, né? Eu tentei colocar um pouquinho de qual que é a nossa missão aqui, né? A gente está escorado em dois pilares. O primeiro pilar é proporcionar segurança jurídica aos atos praticados pelos gestores da associação. E o segundo pilar é, quando consultado, orientar os associados sobre temas jurídicos relevantes relativamente ao dia a dia da empresa e da associação, né? O departamento jurídico da Abrava eu vejo como um termômetro da situação do país e do setor, né? Quando o departamento jurídico ele é muito demandado, é porque realmente as coisas estão quentes, né? Principalmente a gente sentiu isso durante o pico da crise que nós tivemos nos últimos 6, 7 anos, quando o departamento jurídico foi demandado numa frequência atípica, né? E vem sendo demandado sempre. Interessante notar que, assim, que muitas das demandas, muitos dos questionamentos que nos fazem são questionamentos repetitivos e recorrentes. E a gente percebe que quando algum assunto ele é demandado por diversas empresas, ele merece uma atenção especial e uma ação especial pelo departamento jurídico da Abrava. Como apresentações já anteriores à nossa, acho que a da Alessandra, ela explicou, na verdade, quantos são os departamentos nacionais hoje albergados pela Abrava. A gente vai repassar, na verdade, essa informação e dizer o seguinte, que realmente a gente trabalha para diversas associações e sindicatos e a estrutura administrativa e organizacional realmente é bem diferente. Por quê? Porque ela representa os setores de ar-condicionado, refrigeração, aquecimento, ventilação e qualidade do ar. E dentro de cada um desses segmentos você tem fabricantes, você tem importadores, você tem instaladores, você tem mantenedores. E cada um desses negócios é um negócio e uma realidade muito específica, né? Então o nosso trabalho realmente é bastante intenso em acompanhar e trazer, na verdade, informações relevantes para cada um desses departamentos, né? Também promovemos aí ações políticas importantes, levando pleitos específicos do setor, especialmente para o legislativo e para o executivo. Um desses pleitos foi a Lei Complementar 123, que foi uma lei bastante interessante para o nosso setor, porque ela incluiu as empresas de instalação e manutenção no rol que permite que essas empresas
possam aderir ao Simples Federal, tá? O Simples Nacional. Até a vinda dessa lei, as empresas de instalação e manutenção, elas não estavam autorizadas a optar pelo Simples, tá? E muitas das empresas que optaram pelo Simples anteriormente a essa legislação, elas foram excluídas do sistema, tá? Então nós percebemos isso e levamos esse pleito para o Legislativo. E conseguimos levar a questão dramática que estava sendo vivida por essas pequenas empresas para os legisladores, que incluíram na Lei Complementar 123 um item específico para instaladores e empresas de manutenção de ar-condicionado, tá? Então isso é um fato interessante que pouca gente sabe, tá? Isso aconteceu no passado e, na verdade, permitiu a inclusão de pessoas que estavam até então na informalidade a se encorajar e formalizar, né? E um mercado formalizado se torna um mercado mais justo e é benéfico para a concorrência, para a economia, que gera impostos, gera trabalhos formais e de aferição correta pelos meios que nós temos hoje, como o IBGE, CAGED, todas esses focos essas fontes de informações. Falando um pouco mais da questão do Simples Nacional, é interessante voltar um pouco no tempo e trazer, na verdade, uma situação que logo após a inclusão desse nosso setor no Simples, nós percebemos que as empresas do Simples, a legislação era incompatível com a legislação que tratava da retenção dos 11% ao INSS, né? As empresas de serviços de instalação e manutenção, elas conhecem bem esse tema da retenção de 11% ao INSS, porque é um tema recorrente junto às suas contabilidades e aos seus clientes. O que nós fizemos? Nós ajuizamos uma ação judicial coletiva em nome da Abrava em prol dos seus associados. E essa ação tramitou durante vários anos, ela terminou e ela conferiu aos associados da Abrava, confere aos associados da Abrava o direito de não destacar e se você não destaca, esse imposto ele não é né, nas empresas optantes pelo Simples, né? Já está atestado julgado já há alguns anos. Só para os associados da Abrava, tá? Depois, quem quiser um pouco sobre isso, eu vou passar o meu e-mail, meu telefone, e a gente conversa para vocês entenderem como operacionalizar isso, né? Situações recentes interessantes do Departamento Jurídico, acho que vale a pena tocar, eu coloquei poucos, né? A gente percebeu, dentro de um departamento nacional específico, que a Receita Federal do Brasil ela estava autuando as empresas que utilizavam a base de cálculo reduzida de 8% para efeito de incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. O que quer dizer isso? Há alguns anos atrás, quando o governo começou a incentivar a construção civil, ela reduziu, na verdade, a base de cálculo de 32% para 8% para empresas de construção civil. Pois bem, passaram-se os anos e, de uma hora para outra, a Receita Federal mudou o entendimento, informando por meio de uma instrução normativa, por meio de um ato específico, que eu já vou colocar aqui na frente, que para serviços de instalação de ar-condicionado, as empresas não poderiam utilizar a base presumida reduzida de 8%, e sim de 32%. E assim começou a autuar algumas empresas de instalação de ar-condicionado nos últimos 5 anos, desconsiderando todo o recolhimento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido,
passando para a alíquota de 32%. Tá? Então, vocês já imaginam a conta que isso deu. Né? E essa foi uma questão que a gente, acompanhando, na verdade, as reclamações e os telefonemas e os contatos que os associados faziam conosco, para detectar que estava realmente acontecendo isso, não contra uma empresa, mas era uma ação setorial. Né? Outra questão interessante que nós verificamos é que a Receita Federal também iniciou autuações aí a fabricantes e empresas de importação de equipamentos de VRF, desclassificando esse equipamento como um equipamento multi-split e levando para classificação de um mini-split, quer dizer, que tem alíquotas muito mais elevadas. Né? Várias empresas foram autuadas e a associação tomou algumas providências que a gente vai colocar em seguida. Né? Outras questões relevantes, eu acho que vale a pena falar um pouco do compliance. A associação instituiu o seu compliance obrigatório em 2013. Tá? Aquela época, até onde nós sabemos, nós fomos a primeira associação a ter um programa de compliance associativo. Inclusive, esse programa de compliance foi feito com base nas regras do CAD. Nós tivemos no CAD, conversamos no CAD. Foi nos passado algumas informações e aí nós criamos, a partir de então, o compliance associativo, que são regras de comportamento positivas e negativas do que se pode fazer ou do que se não pode fazer dentro de um encontro entre empresas concorrentes. E sempre que iniciada uma reunião, por exemplo, de um departamento nacional, é lido o compliance. Se eventualmente, durante a reunião ou o encontro, uma das pessoas presentes percebe que está havendo alguma questão que vai de encontro com as regras do compliance, essa empresa ela precisa estar dentro do roteiro, levar ao conhecimento da associação, por meio de um ofício, de um e-mail, da ocorrência, que a partir de então a associação ela vai tomar as medidas cabíveis dentro do Código de Ética da Abrava, que foi instituído em 2005. Também é uma das primeiras associações a ter um Código de Ética que funciona. Né? Nós temos aqui também diversas instituições que são de uma maneira ou outra acionadas. Essas instituições elas são ligadas a universidades, faculdades, sempre que nós precisamos de algum parecer técnico para escorar um posicionamento jurídico. Voltando um pouco naquela questão do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, a questão da base de cálculo de 32% para 8%, a grande questão levantada pela Receita Federal é que, a partir de um determinado momento, a Receita Federal falou, opa, as empresas de instalação de ar-condicionado elas não são consideradas de construção civil. O que é um engano, na verdade, as empresas de instalação elas estão vinculadas à construção civil, até pelo fato do próprio CNAE, quer dizer, o Código Fiscal de Atividade dessa empresa, ela é um código da construção civil. Né? Que nós fizemos? Que nós fizemos? Quando nós percebemos que isso estava acontecendo, nós divulgamos diversos avisos dentro das nossas redes que estão à nossa disposição de contato com as empresas, e a partir daí realmente as empresas perceberam que o problema estava colocado. Né? A associação ela percebeu também que essas autuações elas estavam voltadas para empresas optantes pelo lucro presumido apenas. Né? E, a partir de então, nós chamamos o Departamento Nacional de Instaladores, que na época era capitaneado pelo Catapano, que convocou uma reunião e onde foram tomados alguns passos pela associação. Qual foi o primeiro passo?
primeiro passo foi a contratação de um parecer de primeira linha, que é o escritório de advocacia do Dr. Heleno Taveira Torres, que hoje é o livre docente da USP, é o chefe da cadeira desse assunto de direito tributário na USP, né? E ele, depois de algum tempo, nos devolveu um parecer muito interessante, confirmando que as nossas empresas são da construção civil, sim, e poderiam utilizar a alíquota de 8% e não 32%. Mas um parecer de uma figura dessa, ela não vincula a Receita Federal. A Receita Federal pode continuar atuando até que um tribunal, ou administrativo, ou do judiciário, venha afastar essa regra, né? Então, desde então, estamos discutindo se é cabível ou não o ingresso o ajuizamento de uma ação judicial por intermédio da associação para tocar exatamente nesse assunto e proteger os associados da Abrava, né? Outra questão interessante, a gente não vai tomar muito tempo, é que a gente percebe que outros assuntos são muito recorrentes aqui, também que várias empresas de instalação e de manutenção foram autuadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, principalmente, que desconsiderou toda a tributação incidente pela prefeitura dos municípios a quem cabe a cobrança do ISS e lançando o ICMS sobre o período dos últimos 5 anos, sob a alegação de que as empresas, na verdade, estavam vendendo e instalando, e não instalando e remetendo os materiais para a obra. Então, nós fizemos vários seminários aqui na Abrava para mostrar como, na verdade, a empresa deve se resguardar para evitar uma autuação por parte da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, principalmente, ou de outros estados. Esses eventos eles foram bastante prestigiados, já foram vários. O último foi no ano passado. Mas a gente percebe que, por algumas questões operacionais internas das empresas, muitas delas deixam as portas abertas para que um ente como o Estado e não o município venha a cobrar o imposto que acha devido. A gente percebe, principalmente, que quando aconteceram casos como esse, muitas vezes foi por uma questão de procedimento contábil do material comprado pela empresa para aplicação na obra. Na verdade, quando você compra um material, você precisa descrever o código CFLP, que é o código do motivo da entrada desse material dentro da sua empresa, que para uso em obra, o código é para uso em obra, mas muitas vezes a gente percebe que o código, o número ali, estava classificado como para revenda. Então, se entrou para revenda, tem que sair como venda. E aí a Fazenda Estadual ela cobra realmente esse imposto dos últimos 5 anos e inicia-se aí uma batalha. A gente conversou com vários advogados de empresas associadas, a gente percebe que quando acionado o judiciário, ele vem afastando essas cobranças aí indevidas por parte dos estados. Mas algumas precauções elas devem ser tomadas, né? Eu acho que eu falei um pouco já da questão do Simples, né? Da retenção dos 11%. Um outro assunto interessante é a questão do PMOC, né? A gente percebeu que já aproximadamente uns 15 anos atrás, um deputado federal, que é esse Lincoln Portela, ele lançou um projeto de lei, que é esse 7.260, aproximadamente 15 anos atrás, que, na verdade, estaria criando uma legislação específica para tratar do plano de manutenção, operação e controle, né? O deputado, à época, pediu ajuda da Abrava, há aproximadamente 15 anos atrás. Pode falar. Dr. Paulo, como podemos considerar o setor vinculado à construção civil se o sindicato patronal do setor AVAC é vinculado ao sindicato dos metalúrgicos? A Abrava é baseada
fundado pelos instaladores, então devemos resolver as questões institucionais do sindicato, construção civil ou metalúrgico? Eu já vou. Anota, por favor, essa pergunta, que assim que eu terminar eu já entro nela. É uma pergunta interessante e eu acho que vale a pena ser discutida não só aqui, mas oportunamente também. Por favor, só me recorda dessa pergunta ao final. Agora, voltando à questão do PMOC, o plano de manutenção, a gente percebe que, na verdade, esse assunto ele foi levantado há 15 anos atrás. À época, o engenheiro Samuel Vieira de Souza esteve lá com o deputado em Brasília, recolheu, na verdade, o material que foi apresentado por ele para a tramitação do projeto, e nós nos comprometemos, como a Brava e como o Sindratar, à época, a fazer, na verdade, as atualizações dessa medida, dessa lei, por meio de um comitê técnico. Foi formado um comitê técnico aqui na casa, com experts do setor, que hoje alguns nem estão mais aqui, né, quer dizer, não estão, nem estão mais vivos, e chegou-se a uma redação final para esse projeto. Esse projeto foi apresentado, ele tramitou, e em determinado momento ele estacionou, ele parou. E agora, recentemente, quem retomou o assunto foi por intermédio do Carlos Trombini, que não sei se todos já conhecem, que é o presidente do Sindratar, e com a sua assessora à época, Viviane Nunes, que hoje é a gestora lá do Sindratar. Eles somaram força e, vamos dizer assim, ressuscitaram, na verdade, esse projeto, e unindo força nós conseguimos realmente fazer com que esse projeto fosse para frente, e hoje é uma realidade, como todo mundo sabe, e que desde sua promulgação essa lei ela vem fomentando debates e fomentando negócios, né? Quer dizer, porque a partir do momento que você tem uma lei federal obrigando ao cumprimento de algumas regras na manutenção de equipamentos de ar-condicionado, principalmente, você, na verdade, tem uma maior procura por informações, e por aí em diante a gente verificou que realmente o assunto vem sendo recorrente aqui dentro das casas, né? Tanto da Brava quanto do Sindratar. Uma coisa interessante também é que a Brava, ela, até onde nós sabemos, foi uma das primeiras associações de empresas a ingressar com ações judiciais em prol dos seus associados na área tributária, tá? Essa ação que fala do Simples é uma delas, que já tem aí, acho que aproximadamente 15 anos, como outras ações também foram tomadas, como essa já famosa exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que todos falam há 2 anos atrás. Nós entramos com essa ação pela Brava há mais de 10 anos atrás. Então, quer dizer, ao final do período, ao final do julgamento, obtendo êxito, as empresas associadas elas vão ter um crédito aí desde o ingresso dessa ação. Muitas empresas têm essa ação já. Essa ação, ela às vezes fala, olha, tenho essa ação já há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano. A Brava ela tem essa ação há mais de 10 anos tramitando. Tá? Outra ação interessante é a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo das próprias contribuições, que também ela está no judiciário já há algum tempo. A exclusão do ICMS da base de cálculo de vários outros impostos, né? Temos aí diversas, uma lista ela é bem comprida, depois a gente pode disponibilizar isso aqui para você e a explicação uma a uma dessas ações. Várias delas já transitaram em julgado, por exemplo, essa exclusão do INSS sobre verbas que não têm natureza salarial, verbas indenizatórias,
aquela que trata do INSS sobre aviso prévio indenizado, também já a Brava essas ações já terminaram, já transitaram em julgado, e eventualmente o que a empresa tiver recolhido isso no período de ajuizamento da ação até hoje, é crédito que pode ser utilizado, né? Nós já fizemos, inclusive, algumas palestras específicas a respeito desses assuntos, que vão ser retomados esse ano, porque várias dessas ações, nós temos a previsão que essas ações vão terminar esse ano. Questões ligadas a taxas e tarifas ligadas à energia elétrica, também são ações, você percebe que são ações já famosas e já resolvidas pelo judiciário, né? Adicional de 10% ao FGTS, essa questão da diminuição de base de cálculo do imposto de importação para incluir somente o valor aduaneiro, nem estão todas aqui, está na lista. A questão da taxa do Siscomex, que também nós já ganhamos, algumas delas a gente já ganhou. Essa do Siscomex tem uma taxa para a importação que a empresa faz. Você percebe que tem específicas para empresas de serviço, para empresas fabricantes, para empresas importadores. Na verdade, a gama de ações é bastante grande. Essa da taxa Siscomex, a taxa em determinado ano foi aumentada em 400%. E nós temos esse assunto no judiciário, ganhamos, e todas essas taxas aumentadas nos últimos anos, desde o ajuizamento da ação, também são créditos para as empresas associadas, né? Enfim, eu poderia falar bastante aqui, a gente tem assuntos sobre todos os subsetores, esses departamentos nacionais todos, sobre todas as atividades, mas eu acho que um overview interessante e positivo foi colocado aqui. Volta naquela questão, por favor, daquela empresa. O nome da pessoa que fez a pergunta é o Paulo Américo. Dr. Paulo, podemos considerar o setor vinculado à construção civil se o sindicato patronal do setor AVAC é vinculado ao sindicato dos metalúrgicos? Tem mais um aqui. A Brava é baseada ou fundada pelos instaladores, então devemos resolver as questões institucionais desse sindicato, construção civil ou metalúrgico. Essa questão é bem interessante, é uma questão recorrente aqui no nosso setor, né? Como é que a gente faz o enquadramento da empresa no sindicato A ou no sindicato B, né? Esse enquadramento ele está colocado ao final da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Para quem, acho que a maioria das pessoas já conhece a CLT, se você procurar no próprio site da Presidência da República e colocar lá em legislações, clicar em CLT, consolidação das leis do trabalho, você vai encontrar lá ao final do documento, ao final dessa legislação, uma lista de atividades e sindicatos relacionados. Então, na verdade, não cabe a nós, quer dizer, falar, olha, realmente você deve se enquadrar aqui ou ali. Porque, na verdade, os critérios eles são muito objetivos e uma vez a empresa classificada no KNAI X ou Y, ela vai fazer referência, de acordo com as regras que estão impostas pela lei, a determinado sindicato, né? Hoje, o sindicato que representa a categoria das empresas de instalação e de manutenção é o Sindratar, né? Quer dizer, a isso não tem a mínima dúvida, né? Quer dizer, e que, na verdade, esse sindicato, sim, ele se relaciona realmente com o sindicato laboral, né? O sindicato laboral, por uma questão legal, é o sindicato dos metalúrgicos. Isso é fato. Essa questão levantada pela pessoa, pelo Paulo, né, meu xará, aí pela
É uma questão relevante, é uma questão recorrente, e, na verdade, essa questão ela de nada interfere a questão da classificação da atividade na construção civil efetivamente, que é uma outra classificação, né, que é uma classificação feita por CNAE, né, onde se você buscar, na verdade, hoje existe uma regra internacional de classificação de atividades. Essa regra ela é objeto, inclusive, de acordos internacionais que o Brasil é signatário. Esse acordo ele foi e é consultado, quer dizer, é capitaneado por meio do CONCLA. Então, se alguém quiser fazer a pesquisa pelo próprio navegador, você pode buscar lá. Acho que é até interessante eu colocar aqui o site CNAE Web, é um site do governo, que na verdade remonta CNAE Web, tá? Olha lá, CNAE Web, IBGE, CONCLA, busca online. Então você clica aqui, né? Na verdade é assim que você descobre qual é o teu CNAE, e você coloca aqui, por exemplo, refrigeração. Refrigeração. Você clica em buscar e vai aparecer aqui tudo que está ligado à refrigeração. Quer dizer, empresas que fabricam, e você vai ter ali embaixo as empresas de manutenção e reparação executada por unidade especializada, por exemplo. É o CNAE 3314. Manutenção executada, sistema de refrigeração, reparação, instalação de. Esse aqui, por exemplo, é a instalação de ar-condicionado, ventilação e refrigeração. Aqui, por um acordo internacional, essa atividade está nesse código aqui. E não tem discussão com relação ao código, tá? É só você colocar a atividade, ela é bem objetiva, ela vai aparecer aqui. Aí você clica aqui, está aqui o teu código. Está vendo aqui? Instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado, refrigeração. Qual que é a seção? Construção. Não tem conversa. Está aí. Não é que nós inventamos ou alguém inventou. Realmente é uma questão combinada por um acordo internacional que o Brasil é signatário, e essa atividade de instalação e de manutenção ela está dentro da construção civil. E realmente existe essa questão desse tipo de questionamento, mas esse questionamento, na verdade, ele está superado porque existe uma outra lei aqui no Brasil, que é a consolidação, que ao final dessa legislação você encontra, na verdade, a qual sindicato o teu CNAE deve se adequar e a qual sindicato aquele sindicato deve conversar. Quer dizer, deve negociar. Então, por algum motivo, lá atrás, chegou-se à conclusão, talvez a CLT ela é mais antiga do que esse acordo internacional, de que o setor de instalação e de manutenção ele deve estar dentro do Sindratar, que é o Sindicato da Indústria de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Qualidade do Ar do Estado de São Paulo, e assim esse mesmo sindicato em outros estados, quando a empresa estiver em outro estado. Então, quanto a isso, não tem nenhuma dúvida, o sindicato correto para o nosso setor é o Sindratar, e sempre foi assim e sempre vai continuar assim. Precisamos continuar o empenho, pois precisamos regulamentar o PMOC. Quem pode realizar e ser responsável técnico pelo PMOC? Eu acho assim, é interessante essa pergunta. A Abrava está promovendo encontros pelo Brasil com as vigilâncias sanitárias, com as empresas, com o engenheiro Arnaldo Parra, que está aqui presente, ele já esteve aí em diversos estados do país,
Ah, tá. Obrigado. O engenheiro Arnaldo Parra, ele esteve presente aí em diversos estados do país, palestrando sobre esse assunto, discutindo esse tema, e realmente assim, a regulamentação do PMOC, obviamente a lei, ela remete a uma regulamentação, porém, toda por uma questão da teoria, quer dizer, é uma regra jurídica das normas, a gente percebe que as regras impostas pela Anvisa para efeito de manutenção, de plano de manutenção, o PMOC, né, que foram, na verdade, criadas, editadas aí há bastante tempo, né, acho que há mais de 10 anos, né, há 20 anos, elas continuam válidas, porque para o direito a norma é válida até que venha uma outra norma de hierarquia superior e a invalide. Então hoje nós não temos uma norma, quer dizer, a nível superior que invalida essas portarias da Anvisa. Então as portarias da Anvisa hoje elas são, para efeito prático, o regulamento, a regulamentação da lei. Então assim, a gente percebe que quem veio antes, o ovo é a galinha. Né, não tem essa questão? Quem veio antes? O ovo, quem nasceu antes? O ovo ou a galinha? No caso, a regulamentação, ela nasceu antes da galinha, né, quer dizer, dessa lei. Agora, realmente, a gente está discutindo bastante aqui dentro a questão da regulamentação do PMOC. Nós já enviamos, está tendo um esforço, nós já redigimos, na verdade, ajudamos a redigir essa regulamentação com notáveis aqui do setor, professores universitários, coisa e tal, e já encaminhamos essa regulamentação para que ela seja consolidada por meio de um decreto, né? Agora, realmente, qual é a prioridade disso? A gente não tem como medir, mas para todos os efeitos, as regras, as portarias impostas pelo Ministério da Saúde hoje estão válidas e devem ser obedecidas. Tá. Tenho só mais uma aqui, do Zeca. O lucro presumido e o lucro real, qual a alíquota que deve ser utilizado para não incorrer uma multa conforme já aplicada em várias empresas? Então, na verdade, essa questão também ela é recorrente. A gente tem, nós temos aqui o nosso entendimento com base, inclusive, em pareceres técnicos de pessoas de renomado saber jurídico, como é o caso do escritório do professor Heleno Torres, na verdade, corroborando, né, de que as empresas do nosso setor, elas são da construção civil e, portanto, elas podem utilizar as regras tributárias para efeito da construção civil, né? Então você tem algumas regras, por exemplo, para a empresa do lucro presumido, para efeito de PIS e COFINS, que quanto a isso não se discute, quer dizer, você pode utilizar todas aquelas regras da construção civil, só que para efeito de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido, hoje, infelizmente, nós, apesar de entendermos que a empresa ela está no ramo da construção civil, auxiliar a construção civil, e deveria seguir as regras tributárias da construção civil, hoje, infelizmente, a Receita Federal, para efeito de empresa do lucro presumido, optante pelo lucro presumido, ela fala que a empresa não pode utilizar as regras da construção civil. Então fica realmente um contrassenso, quer dizer que então, se a empresa é lucro real, ela pode utilizar as regras, e se a empresa é lucro presumido, ela não pode utilizar as regras. Quer dizer, existe esse contrassenso, nós levamos esse contrassenso para Brasília, e agora vamos esperar para ver qual que vai ser o resultado. Eu tenho conversado com advogados das empresas, né?
que são de várias empresas, que nos passam a informação de como esses assuntos estão evoluindo dentro de cada um dos problemas dessas empresas específicas. Então, vamos aguardar para ver como é que a jurisprudência vai se posicionar aí no futuro. Tá? Eu agradeço novamente a presença de todos que estão aqui também online conosco. Desculpe se eventualmente ficou alguma pergunta aí para ser respondida. Eu peço que nos encaminhe a qualquer outras perguntas para jurídico, tudo minúsculo, sem acento, @abrava.com.br. Jurídico, sem acento, minúsculo, @abrava.com.br. E vamos tentar que essas perguntas sejam respondidas da forma mais breve e objetiva possível. E também, quem quiser conversar conosco presencialmente, pode agendar um encontro comigo pelo jurídico @abrava.com.br. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Paulo. Pessoal, a apresentação nossa do dia de hoje foi essa. As dúvidas que ainda restarem à disposição para procurar ou os especialistas que nós apresentamos aqui ou diretamente a Brava, nos nossos canais de dúvidas. Essas apresentações e os textos e também a filmagem que nós fizemos hoje, aliás, melhor dizendo, né? Elas vão estar disponíveis aí no nosso site para quando? Até semana que vem. Então, as apresentações e também as filmagens do nosso evento. Nós temos aqui fora o nosso laboratório de cursos de manutenção, de refrigeração. Vocês todos estão convidados. O pessoal de casa aí, na próxima oportunidade que tiver passando aqui, por favor, venha conhecer o laboratório. Nós estamos à disposição, temos um cafezinho aí fora, vocês estão todos convidados. Eu agradeço imensamente a presença e a paciência de todos para esta sessão aqui de apresentação do que é a Brava. Espero que tenha incentivado a todos, tenham gostado e que vamos em frente, que 2020 é nosso, hein?